A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Retrô. Eu sou o presbítero Alex Silva e é um prazer ter você aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o que os cantores evangélicos de antigamente tinham que os da atualidade não têm. É uma pergunta num tema um pouco polêmico, é verdade, mas tem algumas coisas aqui bem interessantes com relação a este assunto que eu gostaria de conversar juntamente com todos vocês. Quero já pedir o seu like, quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que você sempre seja notificado quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. O que os cantores evangélicos de antigamente tinham que hoje os da atualidade não têm? Uma pergunta bem intrigante, como eu disse, um pouco polêmica, é verdade. Já quero deixar bem claro que não estou aqui com a intenção de generalizar, estou com a intenção de diminuir o trabalho dos cantores da atualidade de maneira nenhuma. Mas existe uma diferença e essa diferença não pode ser ignorada de jeito nenhum. Então vamos lá para a primeira resposta dessa pergunta, que é um pouquinho intrigante, um pouquinho polêmica, mas você vai entender que é bem interessante. A primeira resposta para esta pergunta é o propósito. Todos os cantores evangélicos antigamente possuíam em suas vidas um propósito. E esse propósito ele era de servir a Deus. Era o propósito de agradar a Deus. Todos nós, é claro, que hoje, muitos de nós ainda servimos a Deus para agradá-lo, estamos aqui para servi-lo. Porém, há algo na vida dos cantores evangélicos de antigamente, que hoje só está presente na vida de pouquíssimos, que eles entravam, eles iniciavam a carreira na música evangélica com o propósito de agradar a Deus, com um sentimento, eles tinham um sentimento de gratidão. Essa gratidão era dada à libertação. Muitos cantores evangélicos antigamente viviam vidas completamente destruídas, tinham a sua vida completamente infeliz, e uma maneira de agradar a Deus era usar ali o seu talento pessoal para agradar o Senhor, para agradecer. Era o sentimento de gratidão. Então a primeira resposta para essa pergunta é que a grande maioria dos cantores evangélicos de antigamente, eles possuíam algo que hoje está muito escasso. Tem, mas é pouco. Era a gratidão, o propósito de agradar a Deus, o sentimento de gratidão a Deus. E a segunda resposta para essa pergunta é o objetivo de evangelizar. A grande maioria dos cantores evangélicos de antigamente tinha o propósito de evangelizar. Muitos deles viajavam muito, mas não para fazerem shows, Lógico que haviam apresentações além, ou fora da igreja também, mas só que eu falo, essa resposta está ligada com a primeira resposta, a segunda está ligada com a primeira, porque estava relacionada ao sentimento. Então eles tinham um sentimento ali de gratidão a Deus e utilizavam desse dom para evangelizar as pessoas. Os louvores de antigamente, vocês podem lembrar, os louvores de antigamente eles eram evangelísticos, eram louvores que faziam com que as pessoas sentissem desejo realmente de servir a Deus. Muitas pessoas antigamente ouviam os louvores e eram convencidas através do Espírito Santo a se entregarem para Jesus. Tem um louvor que eu acho maravilhoso, que é um pouquinho antigo, que ele fala sobre algo muito interessante. Ele diz sobre as 100 ovelhas, Ele fala, eram 100 ovelhas juntas no aprisco, E com o contexto, quem conhece esse louvor sabe do que eu estou falando. O contexto do louvor, por inteiro, ele fala sobre conversão, fala sobre um chamado, E a terceira resposta para essa pergunta é vida de renúncias. Os cantores evangélicos de antigamente possuíam uma vida de renúncia. Como eu estava dizendo no início, eu não estou generalizando, gente. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Eu estou dizendo que ainda existem cantores com essas características? Sim, só que são pouquíssimos mesmo. Hoje quase não tem. Mas tem o que nós chamamos de os remanescentes, ainda tem. Então, a terceira resposta para essa pergunta é vida de renúncia. A grande maioria dos cantores evangélicos de antigamente, eles viviam uma vida de renúncia. Eles abdicavam de si mesmo, A palavra abdicar, está relacionada a abdicar-se a si mesmo, em prol do sacrifício ou em prol de sacrifícios, Por exemplo, nós podemos dizer aqui vontades e prazeres por algo maior, E este algo maior era evangelizar.
Observem que cada resposta que eu estou dando para essa pergunta, né, que é o tema deste vídeo, está relacionada a uma outra. Se você for parar para pensar e analisar bem, você vai entender. Então, eles viviam uma vida de renúncia, eles abdicavam-se das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus sonhos, né, dos seus objetivos pessoais, para viverem por algo maior, que era a obra de Deus, que era a evangelização. E a quarta resposta para essa pergunta é comunhão com o Espírito Santo. A grande maioria, né, a boa parte, a maioria dos cantores evangélicos de antigamente, eles possuíam uma comunhão com o Espírito Santo. Mas, irmão Alex, talvez você esteja generalizando, dizendo que os da atualidade não tem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que antigamente este povo era uma grande maioria e hoje é uma minoria. Os cantores evangélicos da atualidade que possuem comunhão com o Espírito Santo, a grande maioria nem são conhecidos. A grande maioria nem são conhecidos. E os que são conhecidos, né, observem eu vou tirar de 8 anos para cá, 8 anos para até 2022. Você pode observar que a grande maioria dos cantores evangélicos da nossa atualidade que possuem ou possuíam o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, a grande maioria de uma década para cá mudou muito, mudou demais. Observe alguns cantores que eu não vou citar nomes aqui, mas que quando estavam iniciando, há um pouco menos de 10 anos atrás, eram cheios do Espírito Santo. Agora procurem qualquer louvor que eles acabaram de lançar nos últimos meses agora, nos últimos anos. Procure qualquer louvor e compare com os primeiros que foram gravados há uma década atrás, há 8, 10 anos atrás. Não é a mesma coisa, porque a comunhão com o Espírito Santo começou a se esvair, né? A pessoa começou a perder a comunhão com o Espírito Santo. E antigamente, os cantores evangélicos de antigamente tinham a comunhão com o Espírito Santo. Eu me lembro muito bem que a grande maioria dos cantores evangélicos de antigamente, sempre quando eles iam se apresentar nos congressos, você pode pesquisar isso no YouTube, tem muitos vídeos assim, eles sempre, antes de começar a louvar, eles sempre contavam testemunhos. Eles testemunhavam dizendo que foram cantar no congresso, na igreja, no lugar, né? E enquanto cantavam, o Senhor operou milagres, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. E eram testemunhos maravilhosos e reais. E hoje em dia, a maioria dos cantores evangélicos, eles preferem, né, rejeitar a comunhão com o Espírito Santo e viverem baseados em suas próprias técnicas vocais. Não estou dizendo que é errado. Cantor evangélico, cantores devem se preparar, devem cuidar da garganta, devem se aprimorar tecnicamente, sim. Mas os cantores da atualidade se preocupam muito mais com a técnica vocal do que com a comunhão com o Espírito Santo. O cantor evangélico das épocas passadas, né? Eles gravavam louvores e desde a origem deste louvor ele já era apresentado a Deus. Quando o compositor pegava a caneta, o caderno para compor a letra, né, já havia ali uma preparação para isso e hoje quase não tem. Né? Os compositores, eles oravam a Deus, eles buscavam a Deus e o Espírito Santo dava a eles ali, né, revelava a eles o louvor, revelava a eles a letra, revelavam o sentido daquele louvor. E hoje em dia está muito diferente. Hoje em dia, os compositores que compõem agora as letras das canções evangélicas, a grande maioria nem evangélicos são, nem conhecem o Espírito Santo. São compositores que compõem tanto para músicas seculares quanto para músicas gospel, o que nós chamamos hoje de gospel. E isso é completamente errado. Isto é completamente errado. Você pode pensar o que quiser com relação ao que eu estou falando, eu respeito a sua opinião, mas eu protesto por completo. Eu não aceito, eu não ouço, eu não vejo, não sinto Espírito Santo nenhum em boa parte dos louvores da atualidade. Não tem propósito, não tem sentimento, não tem comunhão com o Espírito Santo, não tem graça, não tem poder de Deus, não tem nada, né? O que tem são arranjos musicais e qualidades sonoras espetaculares. E isso nós podemos admitir. Porém, o que a igreja precisa, além de tudo isso, técnica vocal é perfeita, é maravilhoso. Nós devemos ter sim, porque estamos oferecendo louvor a Ele, a Deus. Então devemos cantar dando o nosso melhor, sim. A qualidade sonora maravilhosa, isso é muito bom. Porém, nada supera a graça, a unção, o poder de Deus na adoração de um servo do Senhor que adora em espírito e em verdade. Nada ultrapassa, nada é melhor do que a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Vou lhe explicar um pouco melhor.
porque é na comunhão que encontramos a força para continuarmos fiéis a Deus. É através de comunhão com Deus que nos estimulamos ao amor e às boas obras. É através da comunhão que Deus nos chama a atenção para nossas falhas. Então, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, os cantores evangélicos que possuíam a comunhão com o Espírito Santo antigamente, eles tinham essa sensibilidade, né, de serem cobrados pelo Espírito Santo de Deus para fazerem a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Amém? Eu quero deixar essa reflexão para todos. Quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você pensa o contrário de mim, você pode deixar aí nos comentários, que eu vou respeitar a sua ideia, a sua opinião. E também eu quero que você, né, também já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, me dê sugestões aqui embaixo, comente aqui embaixo, me dê sugestões sobre aquilo ou algum tema que você gostaria de me ver falar aqui e a gente poder, né, expressar um pouco as nossas opiniões. Amém? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos e seus companheiros de fé. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.